Pessoal, aqui tem um desafio, mas esse desafio vai ser daqui a pouquinho. Olha lá, se eu tenho aquela informação, é o exercício 5 do mundo paralelo, tá? Eu tenho aquele limite anterior. Lembra que eu substituí aqui, deu 0 sobre 0? Esse aqui deu 0 sobre 0. E se a questão, na verdade, fosse a questão B2? Ao invés de ser a primeira e a segunda, fosse essa terceira aqui, ó. Eu pego o numerador dessa e o denominador dessa. Quando você substitui 2, aqui vai dar 4 menos 12 mais 9. Isso não dá zero. Então, eu tenho uma coisa que não dá zero dividido por 2 menos 2, que é zero. Se eu tenho um número dividido por uma coisa que tem de zero, isso não é indeterminação. A gente vai ter que aprender a resolver isso. Tá bom? Antes de resolver essa questão, eu tenho algumas questões para a gente pensar, tá? Vamos lá. Olha só, isso aqui é o preâmbulo das resoluções. Olha que importante isso aqui. Qual é o limite quando x tende a zero, de 1 sobre módulo de x? Você vai fazer o seguinte, tenta substituir, a primeira coisa que faz no limite é tentar substituir. Isso dá 1 sobre 0. 1 dividido por 0, aí não é 0 de verdade, é x tendendo a 0. Está escrito aqui, ó, x tende a 0. Se o x tende a 0, não é 0, é infinitamente próximo de 0. Aí tem 3 possibilidades só, tá? Olha só, aqui tem 3 possibilidades. Ou vai dar mais infinito, ou dá menos infinito, ou então não existe. Uma das 3. O que você faz? Você vai estudar o sinal. Jogo de sinal. Olha quanto que dá ali em cima. Qual é o sinal que está no numerador? Olha o sinal. Vai lá e analise esse sinal. O sinal aqui é positivo. Concorda? O sinal aqui é positivo. Agora você vai analisar o sinal do denominador. Quando o x tende a 0, o 0 pode ser valores positivos ou negativos, né? Pega ali, ó, tendendo a 0. Pode ser valores positivos ou negativos. Vamos aqui. O x está tendendo a 0. Se o x tende a 0, cadê o 0? O 0 está aqui. Aqui é o eixo x. Então você pega um valor muito próximo do 0, pode ser negativo, pode ser positivo. Entendi. Então eu tenho que analisar pela direita e pela esquerda. Tá bom. Agora, o módulo de x, que é o que você está estudando, está aqui, ó. O módulo de x. Esse módulo de x tem como ser negativo? Não, só pode ser positivo. Então ele é positivo também. Positivo. E aí, fácil, hein? Deixa eu apagar isso aqui só para você não ficar confuso. Foi só um raciocínio. Olha lá. Positivo. Entendi. Mais com mais dá o quê? Mais. Então a resposta é mais infinito. Fácil, só isso. Letra B. Limite quando x tende a 2 pela esquerda de x ao quadrado menos 17 sobre x menos 2. Nossa Senhora! Pensa aí essa questão. X ao quadrado menos 17. X tende a 2 pela esquerda. Ou outra coisa, o 2, sendo pela esquerda, pela direita, a primeira coisa que você faz é substituir o 2, tá? Por quê? Porque se o limite existir, lembra que o limite só existe se os limites laterais existirem e forem iguais, tá? Pensa aí, como é que você faria essa questão? Ó, menos 3 dividido por 0. Não escreva isso. Se você escrever divisão por 0, eu falei isso na primeira aula, hein? Não escreve isso aqui não. Ó, menos 13 sobre 0. Não pode escrever isso.
divisão por zero, explode o seu computador. Não pode, não pode. Mas aí você fez uma coisa interessante, ó. Em cima não deu zero. Zero sobre zero é indeterminação. Número dividido por zero só pode dar 3 respostas. Aí em cima, ó, o Eduardo está falando. Em cima fica tendendo a menos 13, que é negativo. Embaixo fica tendendo a zero pela esquerda. Ou seja, negativo. E daí? Aí no final vai dar mais infinito. Exatamente. A resposta vai dar mais infinito. Beleza. Essa é a resposta mesmo. Você tem que fazer jogo de sinal, tá? Então olha só. Você só analisa o sinal. Vem aqui, analisa o sinal. X tende a 2. Substitui 2 aqui, dá 2 ao quadrado, 4. Ah, e 4 menos 17 deu negativo. Aqui deu 0. Quando tende a 0, você tem que saber, está tendendo a 0, positivo ou negativo? Esse 0 aí. Então tende a 0, é positivo ou negativo? Então você vai fazer o seguinte, ó. Aqui em cima vai dar negativo. Espera aí. Negativo. E ali embaixo, ó, x tende a 2 pela esquerda. Aonde está o 2, hein? Vamos ver aqui, ó. X tende a 2 pela esquerda. 2 pela esquerda. Pô, tudo isso aqui, ó. Se o x tende a 2 pela esquerda, aqui é o x, aqui é o 2. A esquerda do 2 está onde, hein? A esquerda do 2 está aqui, ó. Aqui é 2 pela esquerda. Tá bom. Agora, você pega uma coisa menor que 2. Pensa aí. 1,9999, tá? Um valor menor que 2. É esquisito escrever isso, tá? Mas olha só, se isso é verdade, então aqui é um valor menor que 2. Um valor pequeno, menor que 2. Se você pega 1,99 e tira 2, você fica devendo. Então isso aqui fica negativo. Se x é menor que 2, x menos 2 é menor que 0. Pode passar para o outro lado da equação lá, da negativo, tá? Então, isso aqui deu negativo, o numerador, e o denominador também, ó. Entendeu? Você faz o jogo de sinal. Deu negativo em cima, deu negativo embaixo. O que você faz então? Essa resposta é menos com menos, mais infinito. Essa é a resposta correta da questão. Letra C é essa aqui, ó. Você já fez a primeira, faz a segunda aí. Se for positivo, dá quanto? Se o x tende a 2, aqui é x, aqui é x. Em cima vai dar 2 ao quadrado menos 17, isso é menos 13, tá? Se é menos 13, se for pela direita ou pela esquerda, dos dois jeitos vai dar negativo, vai tender a menos 13. Menos 13 maior que menos 13 ou menos 13 é infinitamente próximo de menos 13. Se é infinitamente próximo de menos 13, no numerador vai dar negativo. Então eu vou copiar esse desenho que eu fiz aqui. Aqui deu negativo. E embaixo, um valor maior que 2. Você chega lá numa loja onde tudo é 2. Aqui em Brasília tem, né? Uma loja onde tudo é 2. Chega lá, R$2. Tudo bem, eu tenho 2 e 1 centavo. Vai ter troco? Vai, positivo. Olha lá, beleza. Isso aqui vai dar menos infinito, parabéns. A letra D é essa aqui. Quanto que dá agora, hein? Então essa resposta não existe. E aí, como é que você vai responder isso, hein? Não existe. Por que que não existe? Porque os limites laterais são diferentes. Aqui eu fiz o caminho inverso, mas o certo é apresentar apenas o certo não, né?
O desafio é, apresentando a letra D, como é que você resolve? Inventando a letra B e a letra C, tá bom? Se alguém te der uma questão onde você tem que analisar os limites laterais, você vai ter que inventar as duas questões. Não tem como você concluir diretamente ali, não existe. Você vai ter que fazer a primeira, a D e a C, tá? Por exemplo, quando é que você tem que fazer esses limites laterais? Quando você tem esses casos de divisão por zero, ou então tem esses casos aqui, ó, letra E. Se eu tiver assim, ó, limite de módulo de x sobre x. O x tende a zero. Olha lá, não dá para concluir isso aí. Primeiro que você não pode cortar porque é diferente, são diferentes. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que inventar duas questões. Eu vou inventar a primeira aqui, ó. I. Bonito, né? Vou inventar a primeira. Limite quando x tende a zero pela direita de módulo de x sobre x. E vai fazer a 2i também. Faz a i, faz a 2i. Um você vai analisar pela direita, outro você vai analisar pela esquerda. Tá? E aí, a partir dessas duas é que você vai concluir se esse limite inicial existe ou não. Por que eu tive que fazer? Você tem sempre que fazer quando você tiver questões onde tem número dividido por uma coisa que tende a zero, em geral. Aquela primeira a gente não precisou porque o sinal não dependia da lateralidade. Também pela direita e pela esquerda o sinal é o mesmo. Se está elevado ao quadrado, elevado à quarta, elevado à potência par, se tiver módulo não tem problema. Ou quando tiver módulo aqui, onde você precisa simplificar. Aí você vai ter que tirar do módulo para simplificar. Então aqui, olha só como é que fica. Isso vai dar o limite quando x tende a zero pela direita, módulo de x. Como é que você tira do módulo? Vê se o que está lá dentro, o argumento é positivo ou negativo. Se o x tende a zero pela direita, então são valores positivos. O módulo de x, se é positivo, basta tirar do módulo. O de baixo não, ó. Limite quando x tende a zero pela esquerda de menos x sobre x. Por quê? Lembra a primeira pergunta que eu fiz de módulo? Se o módulo, qual é o módulo de menos a se o a é menor que zero? Ali é a mesma coisa, ó, x tende a zero pela esquerda, são valores negativos. Quando você tira do módulo, não tem que ser positivo? Tem. Como o x é negativo, você põe o menos na frente, menos com menos dá mais. Tá bom? Então isso aqui vai ficar... Posso simplificar aqui, né? Ó, simplifica esse com esse, simplifica esse com esse. Nesse caso aqui, deu 1. Nesse caso, deu menos 1. Tá vendo? Esse valor deu menos 1. E esse aqui deu 1. São valores diferentes. O que significa isso? Significa que o limite, quando x tende a zero, de módulo de x sobre x é igual a não existe. Concluiu bonito.